do Brasil. Hoje foi um dia solene para nós, de jejum bíblico necessário em prol da nossa nação, de alguma maneira em prol da bênção de Deus sobre nosso governo, nosso presidente. Mas eu queria trazer a nossa atenção, daqui a pouco eu vou entrar no texto de Isaías, capítulo 58, para a inutilidade de um dia solene como esse, se não houver outros fatores agregados, se não houver outras questões conectadas. Por exemplo, quando uma moça, uma das voluntárias do movimento Descende me procurou para participar da reunião, para fazer parte, ser um mobilizador, eu, na época, não tinha agenda para estar nessa reunião, mas também não estava disposto a fazer parte, assim como eu não fiz parte. Não era nada contra a liderança do Descende no Brasil, mas a minha posição, a minha postura e a minha explicação para quem estava perto de mim é que a liderança da igreja brasileira ainda não tem caráter para sustentar um avivamento. E quando eu digo isso, eu não estou falando de falta de caráter, eu estou falando que não há caráter íntegro, caráter total, caráter totalizante. Porque a sustentabilidade de um avivamento se dá pela reforma. E reforma envolve mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de objetivos. Então, na minha leitura, nós, como liderança brasileira, ainda somos muito comprometidos em nossos planos ocultos de poder e em nossas omissões gerais, né? Do evangelho, do cuidado com o sofredor, com o pobre e tal. E eu falei, eu não quero... Já tinha desistido da agenda, já tinha desistido do gospel, eu falei, eu não quero florear pavão, eu não quero fazer parte de um negócio que eu sei que no final das contas vai todo mundo voltar para sua casa e as violências continuam perpetuadas. As violências contra a cruz, contra a Bíblia, contra a igreja. Eu falei, é melhor eu ficar na minha, porque a palavra caráter, na raiz dela, é caracter. É como se fosse peças, né, de Lego. Então, quando eu digo a liderança brasileira ainda não tem um caráter, é que o mosaico não está montado. E, às vezes, não há interesse de montar esse mosaico. Então, há uma seletividade de escândalos, uma seletividade de pecados, uma seletividade de prioridades, e a gente não consegue montar o todo, ter uma visão ampla das situações da vida, da fé, da espiritualidade e coisas assim. Então, tudo que eu vou dizer hoje, talvez e também é por causa do momento que nós estamos vivendo, de um enfrentamento à questão das violências pastorais cometidas contra crianças e mulheres, que é um dos silêncios que a igreja comete. E guarde isso, me ouça, me ouça, me ouça com muita atenção. Assim como você, assim como boa parte dos pastores da nação, eu creio que o nosso presidente foi eleito segundo a vontade de Deus. Ele é uma medicina amarga, ele não é sofisticado, ele não é fino, né? O pastor Cote falou bem assim, olha, ele é um Shrek, mas ele é de verdade. Então ele não é refinado, ele não é sofisticado, ele não é malandro, assim como os políticos tendem a ser, lisos e tal. Não, você sabe o que ele pensa, como ele pensa, ele já mandou. E se esse presidente, a mão de Deus está sobre ele pelos motivos morais que nós conhecemos e pelos motivos soberanos que cabem a Deus, esse governo não merece o tipo de igreja que nós somos. Esse governo não merece o tipo de pastores que estão ao redor dele. Sabe por quê? Ouça isso com atenção e guarde, em nome de Jesus, guarde isso.
Ao ocultarmos violências, por exemplo, cometidas contra mulheres, nós municiamos a esquerda. Olha só, a esquerda, ela já odiava a igreja, tá? Ela odeia muito mais porque foi o coeficiente eleitoral cristão evangélico que, de alguma maneira, decidiu as eleições do ano passado. Está aí? Presta atenção nisso. Se esse conservadorismo fajuto vendido por nós como Igreja do Senhor, que é lutar contra a ideologia de gênero, lutar em favor da família tradicional, mas sustentar pastor com amante, sustentar violências objetivas e subjetivas cometidas contra as mulheres, irmão, se a esquerda conseguir voltar ao poder, guarda isso que eu estou falando, guarda isso. Ela está com ódio acumulado. Se ela voltar ao poder, até a nossa liberdade religiosa será perseguida. Até a nossa liberdade religiosa constitucional, legal, será perseguido pela esquerda até que ela consiga, de alguma maneira, aniquilar a possibilidade da congregação pública dos cristãos. Então, guarde o que eu estou falando. Essa seletividade da liderança pastoral, seletividade de prioridade, de pecado, de foco. Olha, ser gay é errado, mas ter amante não é tão combatido quanto. Ser gay é pecado, mas um líder religioso praticando violências, assédio sexual, olha só, quando João de Deus é do espiritismo, muitos pastores até se manifestaram publicamente. Mas quando João de Deus é nosso, eles querem falar de terapia. Eles querem falar, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ó, irmãos, te amamos, todos erram. Mas quando João de Deus é espírita, cadeia nele. Mas quando João de Deus é pastor, ouça o que eu estou dizendo a você. Nem o país, nem Jesus vão esquecer dessa igreja que se uniu para destituir a corrupção macro. E quem era a corrupção macro do país? PT. Nós nos unimos e destituímos a corrupção macro, que era o antigo governo corrupto do PT. Mas nem o país e nem Jesus vão esquecer dessa igreja que pratica justiça de forma seletiva. Combateu a corrupção macro, mas não quer combater as corrupções micro. Ou seja, a igreja e a sua liderança se tornando um elefante branco. Parece que é, mas não é. Então, meu apelo aos pastores brasileiros é jejum, sim. Oração, sim. Ação. Porque, como diz uma canção dos irmãos Arraiz, não escolher a escolha. Diante de um erro, não agir é ação equivalente parceira do erro. Eu vi o erro, eu não agi, é ação correspondente ao mal que está sendo praticado. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, olha só, eu tenho que combater a ideologia de gênero? Devo. Eu devo lutar em prol da família tradicional? Devo. Mas quais são as corrupções, as minhas corrupções e as corrupções de dentro? Porque a Bíblia também disse, através do apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, o juízo começa pela casa do Senhor. Então, olha só, nem a nação, nem Jesus vão esquecer de uma igreja que pratica a justiça de forma seletiva e guarde isso, se a esquerda voltar ao poder, a espada da ira de Deus descerá sobre nós,
Porque quando nós tivemos a oportunidade de elevar o nível da justiça, porque se esse governante que está nos governando de maneira nacional é de Deus, seria a chance de nós, como igreja, elevarmos o nível da justiça do país. Não somos unidos apenas numa caricatura contra o PT. Não, nós somos justos, porque nós fomos justificados. Todo aquele que foi justificado é justo, e todo aquele que se tornou justo no sangue de Jesus pratica a justiça. Direitos humanos, cuidar das vítimas, cuidar dos vulneráveis, cuidar dos pobres. Então, por que eu me excluo? Assim, eu não quero chegar ao ponto, porque parece que esse é o ponto drástico, de eu ainda me considerar pastor, mas não me considerar evangélico. Olha, sou um pastor cristão. Evangélico? Não, cristão. Católico? Não, cristão. Eu não quero ter que chegar a esse ponto drástico. Você quer um exemplo? Por exemplo, até hoje, um cara como o Caio Fábio, a narrativa do adultério é vendida. Eu sempre digo, quando um pastor peca, ele peca de maneira íntegra. Não participo em quase nada da teologia de um pastor como Caio Fábio, mas é um cara íntegro, que não precisou ser pego para poder dar um discurso vitimizado do erro praticado. Não, fui eu, vem a público, é assim, seguiu a vida. Para mim isso é integridade. Então nós temos que aproveitar esse tempo histórico para elevarmos o nível da justiça. Elevar o nível da justiça. Senão, a espada de Deus não se apartará da nossa casa, não se apartará da nossa nação. Essa seletividade, ela não é bíblica. Ela não é cristocêntrica. E eu vou falar aqui hoje, infelizmente, muita coisa indigesta para nós, mas necessárias para nós. E eu quero começar a partir do texto do profeta Isaías. Irmão, não conseguimos, tá? Só quando nós somos desonestos na nossa leitura bíblica, dormirmos em paz. Anderson, por que você de vez em quando compra umas brigas? Irmão, eu compro a briga que todo profeta comprou, que todo apóstolo comprou, que todo reformador comprou. Você nunca vai me ver em questões de ego, quem manda, quem desmanda, quem é mais poderoso, quem não. Eu vou estar em guerras que importam. E geralmente guerras pelos pequeninos e vulneráveis. Por exemplo, há 7 anos atrás, eu comprei uma briga com a igreja brasileira porque declarei publicamente que a nossa igreja discipulava homossexuais. Perdi amigos, reputação, 70% do dízimo, minha liderança foi toda embora. Hoje tem livros, hoje me procuram, hoje, aleluia, o Anderson discipula homossexuais, hoje o Anderson paga com o ministério dele cirurgias para que transexuais e travestis retirem as próteses do corpo. Mas sempre é necessário um pioneiro com facão para pegar a matar virgem e